Bem-vindos ao Dermato para Dermato, a nossa sessão de casos clínicos aqui do Dermato Aula. Então, hoje eu estou gravando aqui da minha casa, vai ser um pouco diferente, mas a qualidade vai ser a mesma, prometo. Vamos para o caso clínico de hoje, então. Paciente do sexo feminino, 50 anos, natural e procedente de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Apresentava lesões exúlcero-crostosas na face e tronco há 1 ano. Analisem aí as imagens. Recebeu o diagnóstico de psoríase em outra unidade. Encontrava-se em tratamento com clobetasol creme e manipulação com LCD sem sucesso. Agora, algumas imagens das lesões do dorso, percebam os detalhes. E eu pergunto para vocês: qual o seu diagnóstico? Alternativa A, psoríase. Alternativa B, pênfigo foliáceo. Alternativa C, doença de Darier. Alternativa D, lúpus eritematoso. Pensem aí. Vamos analisar agora juntos essas imagens novamente. Primeiro, as imagens da face. O que nós temos aqui? Temos lesões exúlcero-crostosas. E essas lesões têm uma predileção pelas regiões malares e região da fronte também. Então, lesões exúlcero-crostosas na face. Não diz muita coisa. Um aumento maior, um close, para vocês perceberem os detalhes dessas lesões dermatológicas. Aqui fica bem nítido, né? Essa característica exúlcero-crostosa das lesões. E vamos agora para as lesões do dorso. Bom, nessa imagem, o que a gente está vendo? Mais uma vez, lesão exúlcero-crostosa. Porém, tem duas lesõezinhas aqui que chamam atenção, tá? Que são essas duas aqui, especialmente essa que eu marquei embaixo. Opa, opa, o que é isso? Vamos aumentar mais essa imagem. E aí eu consigo ver com mais detalhes essas duas lesões. O que é isso, gente? E aí? Isso são bolhas flácidas. Agora, para quem está esperto, já matou o diagnóstico. Bolha flácida em área do dorso e facial, uma mulher de 50 anos. Bom, não vou perguntar ainda para vocês qual é o diagnóstico. Pergunto para vocês aqui. O que seria útil nesse momento? Você se deparou com essa bolha flácida e aí você quer fazer um exame complementar no ambulatório mesmo, nesse paciente. Qual teste propedêutico ou qual sinal? O que seria útil nesse caso? Alternativa A, curetagem metódica de Brock. Alternativa B, sinal de Nikolsky. Alternativa C, sinal de Besnier. E alternativa D, pega a lâmpada de Wood e vê o que acontece. E aí, galera? Bom, o que eu fiz? Eu optei por fazer este sinal. Eu fiz uma compressão na pele e desloquei o meu dedo linearmente para baixo, tá? E aí, nesse deslocamento, houve a formação de uma bolha, de uma nova bolha flácida, tá? Uma bolha que se rompeu imediatamente na hora que eu fiz essa compressão arrastada, tá? Qual é o nome dessa técnica, gente? Isso aqui é o sinal de Nikolsky, no caso, o sinal de Nikolsky positivo, tá? Agora tá ficando mais fácil ainda, né? Pergunto mais uma vez, qual o seu diagnóstico? Psoríase, pênfigo foliáceo, doença de Darier ou lúpus eritematoso? E aí, para ajudar, para complementar na nossa discussão, eu trouxe algumas imagens de histopatológico. Não é o histopatológico do caso, isso aqui é uma imagem de livro, porém, vai acrescentar à nossa discussão. O diagnóstico é o mesmo. Primeira coisa que me chama a atenção nessa lâmina. O que vocês estão percebendo aqui? Isso aqui, que eu quero que vocês vejam. O que é isso? Isso é uma clivagem. Então, tem uma separação, que reflete a formação da bolha, na epiderme, tá? Bom, já dei um spoiler aqui. Quando a gente vê uma clivagem, a gente tem que fazer uma pergunta. Primeira pergunta, se essa clivagem ela é intraepidérmica ou subepidérmica. No caso aqui, é uma clivagem intraepidérmica. Quando essa clivagem é intraepidérmica, eu tenho que fazer uma segunda pergunta, que é a altura dessa clivagem. Então, eu preciso saber se é uma clivagem alta ou uma clivagem ao nível da basal, mais baixa.
No caso aqui, a clivagem é alta. Ao nível de qual camada? Da camada granulosa, tá? Então, eu tenho uma clivagem intraepidérmica alta. Mas essa imagem, essa lâmina não tem só a clivagem, ela tem algumas células diferentes, que são essas células que eu marquei para vocês. Que células são essas? Ovaladas, meio balonizadas, com esse núcleo grandão, toda tortinhas. Que célula é essa, gente? Vocês lembram? Bom, isso são queratinócitos acantolíticos, tá bom? Então, resumindo, o que eu tenho nessa lâmina? Eu tenho uma dermatose intraepidérmica acantolítica, ok? Bom, tenho certeza que vocês já mataram esse diagnóstico, mas vamos continuar. Para contribuir ainda mais na discussão, eu trouxe uma imunofluorescência direta. Lembrando que eu tenho que avisar, no caso de uma questão numa prova, a banca tem que sinalizar, tem que dizer qual é a marcação que foi utilizada. No caso aqui foi IgG. E aí o que vocês percebem nessa fluorescência? É uma imunomarcação de padrão intercelular, ou seja, o brilho está entre as células, entre os queratinócitos, formando essa estrutura como se fosse uma rede. Então, eu tenho uma fluorescência intercelular ao longo de toda a epiderme. Mas essa fluorescência ela é mais acentuada na região superior. Então, eu tenho essa fluorescência mais evidente na porção superior da epiderme. E aí eu pergunto para vocês pela última vez: qual é o seu diagnóstico? Alternativa A, psoríase. Alternativa B, pênfigo foliáceo. Alternativa C, doenças da Arie. E alternativa D, lúpus eritematoso. Diagnóstico final: pênfigo foliáceo. Poxa, esse caso é excelente, né, gente? Porque todo ano cai uma bulose na prova do título, tá? Então, pode ser uma bulose subepidérmica, intraepidérmica, mas podem ter certeza que vai cair ano que vem de novo, porque todo ano cai bulose, tá bom? E para terminar, eu queria trazer alguns aspectos do pênfigo foliáceo para vocês. Primeira coisa, existem duas formas de pênfigo foliáceo, que é a forma clássica e a forma endêmica. No caso aqui, foi doença de Cazenave, que corresponde ao pênfigo foliáceo clássico, tá? Então, como falei, duas formas. A forma clássica, também conhecida como pênfigo de Cazenave ou doença de Cazenave. E o pênfigo foliáceo endêmico, que é o famoso fogo selvagem, tá? Essas duas formas, elas têm características clínicas e histológicas em comum. Ou seja, pelo histopatológico, você não diferencia se é uma forma clássica ou uma forma endêmica. Pela característica clínica, também não. Ué, Gabriela, então o que diferencia essas duas formas da doença? Super importante. O que diferencia são esses aspectos aqui do pênfigo foliáceo endêmico, que são fatores imunológicos, genéticos e ambientais particulares. Só o pênfigo foliáceo endêmico, somente o fogo selvagem, tem essas características. Então, algumas características marcantes do pênfigo foliáceo clássico. É uma doença de ocorrência universal e esporádica, tá? Não são descritos casos familiares e geralmente ocorre em pacientes maiores de 50 anos. No fogo selvagem, nós temos regiões típicas de ocorrência da doença, ou seja, a doença só ocorre naquela área. O paciente pode sair daquela área e aí ele vai ficar o quê? Sem doença. Parece que ele foi curado, tá? E aí ele volta para aquela região e a doença aparece de novo. Só que isso é uma discussão enorme que a gente falou bastante na aula de vocês em vídeo, tá bom? O que eu quero nesse momento de vocês? Eu quero que vocês saibam quais são as regiões do Brasil que o fogo selvagem é endêmico, porque isso já foi cobrado em prova. Então, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, tá? Também é endêmico em outros países da América Latina, como Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela, Colômbia e El Salvador. Já o fogo selvagem tem características completamente diferentes. Os mais acometidos são os adultos jovens e as crianças, e casos familiares são frequentes, tá? Qual é a outra característica marcante? A região. Geralmente são moradores de áreas rurais e vizinhanças de áreas rurais, tá? Bom, então essas eram as características que eu queria trazer
sobre pênfigo foliáceo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse novo modelo. Não é o nosso modelo definitivo, tá? Mas é uma forma da gente não ficar tanto tempo sem ter sessão clínica aqui, já que vocês têm gostado tanto. Então, continuem focados e eu volto semana que vem.